mais através do registro da presença. Passo a palavra para o nobre deputado Evandro Gus, do PV do Estado de São Paulo. Senhor presidente, na pessoa de quem saúdo todos os senhores e senhoras parlamentares aqui presentes, cumprimento também Sua Excelência Dom Valdir Mamed, Bispo Auxiliar de Brasília, Senhora Kátia Hold Zavaris, Presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática, parabenizando-a também por suas generosas, sinceras e tão tocantes palavras. Também seu esposo, Sérgio Carlos Zavaris, coordenador nacional do Ministério de Fé e Política, que trouxe aqui importantes considerações para cada um de nós. E, por fim, o senhor Eduardo Machado, presidente do PHS e que se encontra à mesa. Nós nos reunimos nessa sessão solene na Câmara dos Deputados para inaugurar as comemorações do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica, que efetivamente se dará no ano que vem. Embora tenhamos uma noção concreta, segundo a perspectiva democrática e segundo o magistério da Igreja Católica, de que a fé e a política devem relacionar-se num espírito de cooperação, mas de autonomia recíproca, porque longe disso nos conduziria ao fundamentalismo, nós nos perguntamos o que justificaria que no plenário da Câmara dos Deputados tivesse origem e tivesse vez uma sessão solene pelo Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica. Iniciativa que demonstra toda a sensibilidade política, que demonstra todo o respeito às suas origens pessoais e toda a altivez das pautas defendidas pelo nosso querido deputado Diego Garcia. Mas a pergunta que muitos fariam é: por que, já que pelo espírito democrático e pelo magistério da Igreja Católica, que sempre lutou para que houvesse uma preservação da autonomia das relações entre a fé e a política, por que isso se justificaria? Primeiro, porque quem construiu a concepção de Estado laico na civilização ocidental foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando nós nos referimos a Estado laico, quem o fez, quem concebeu isso, e quem foi ao longo dos séculos forjando essa realidade, que permitiu o surgimento da democracia e todos os frutos que daí derivam, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Ao se defender de ingerências indevidas, de pretensões de ingerências indevidas por parte de autoridades no passado. Autoridades que em determinados momentos pretenderam nomear bispos, fazer cardeais e até influenciar na escolha papal. E a Igreja Católica, com a sabedoria que lhe dá o Espírito Santo, com a perícia em humanidade adquirida nesses 20 séculos, sempre fez ressoar a voz de nosso Senhor, que dizia: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A igreja, no fundo, não precisa da nossa proteção. Seria pretensioso dizermos que somos capazes de, em algum momento, proteger a igreja. Ela já conta com a proteção do Santo Padre o Papa, dos anjos e santos, e especialmente da Virgem Santíssima. Sobre ela há uma promessa do próprio Jesus, segundo a qual as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. O alto pé direito dos palácios e das catedrais tem como função mostrar a nossa pequenez, a nossa insignificância diante do grandioso projeto que Deus tem para a humanidade. No fundo, é assim que nós devemos nos comportar diante da cúpula do Palácio do Congresso Nacional
É assim que nós devemos nos comportar diante das cúpulas de nossas catedrais. Elas pretendem nos mostrar a realidade do quão insignificante somos e do quanto pretensiosa é qualquer iniciativa que julgamos tão relevante. Não obstante isso, o grande mistério de Deus insistir sempre, em querer usar de instrumentos tão frágeis, tão limitados, para obras tão grandes. De fato, a realidade da arquitetura, também construída pela Igreja Católica, com a qual ela tanto contribuiu, quer nos mostrar que, de fato, nós seres humanos guardamos em vasos de barro tesouros preciosíssimos. A fé católica, da qual a renovação carismática é uma belíssima expressão, ofereceu a mais profunda influência na construção da civilização ocidental, da qual cada um de nós é um privilegiado herdeiro. O sopro do Espírito Santo, que continua a inflar as velas da renovação carismática, é o mesmo que insuflou os corações dos primeiros apóstolos em Pentecostes. Evento que foi fundante para a igreja e transformador para a humanidade. A difusão da fé católica, aparentemente tão despretensiosa, imaginemos o que eram pescadores da Galileia diante do mundo, da cultura grega e da potência romana. Mas essa experiência, aparentemente tão despretensiosa, transformou-se num evento que dividiu a história e a configurou como uma narrativa redentora. Não é à toa que dizemos que a história passou a ser dividida entre antes e depois de Cristo. E assim contamos os anos, assim contamos os séculos, assim contamos o nosso caminho de direção à eternidade. Mais do que uma experiência religiosa, isso permitiu ao homem conhecer-se a si mesmo e, de modo genuíno, conhecer a sociabilidade que o caracteriza. Prova disso é que na origem remota da igualdade democrática, segundo a qual todos os homens são iguais em direitos e dignidade, na origem remota dessa concepção que hoje tanto festejamos, está as sábias palavras de São Paulo apóstolo: não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem e mulher. Pois todos são um só em Cristo Jesus. É ainda própria da contribuição cristã a percepção de que o ser humano é pessoa, um indivíduo único e irrepetível, e ao mesmo tempo necessariamente social e aberto ao outro. Também é contribuição específica do cristianismo, da fé católica, da qual a renovação carismática católica é expressão privilegiada e atual dos nossos tempos. A descoberta da dignidade inegável e inalienável da pessoa humana, o que hoje inspira os textos constitucionais mundo afora e, de modo especial, a Constituição brasileira no seu artigo 1º, inciso 3. A partir dessa rica antropologia, a Igreja Católica desenvolveu, no decorrer dos séculos, o mais notável serviço à pessoa e à sociedade de que se tem notícia. Fundou as universidades, inaugurou a pesquisa científica, lançou o embrião do sistema financeiro, sistematizou a contabilidade nos mosteiros, desenvolveu pelos franciscanos a primeira escola de pensamento econômico e deu origem ao maior serviço caritativo da humanidade, o que tem dado sentido à vida das pessoas, não só aquelas que são atendidas, mas também as que veem o valor que a doação pode gerar
no espírito humano. No campo da arte, da arquitetura, preservou, restaurou e construiu muitos daqueles monumentos, cuja beleza e solidez contribuem para que reconheçamos a nossa vocação para a eternidade. E com isso, tenhamos esperança naquele traço de bondade que ainda é preservado em cada um dos homens e mulheres mundo afora. Mais do que isso, a igreja ofereceu a fé. A fé que é, provavelmente, um dos elementos mais fundamentais da convivência humana. Na origem da palavra fé, nós encontramos do latim fides, o que significava cordas de um antigo violino. No fundo, quando dizemos fé, etimologicamente queremos nos referir a cordas que nos ligam a Deus, que nos ligam à nossa vocação eterna, que nos ligam àquilo que Dostoiévski citou com sua pena magistral. Há no coração do homem um vazio, um abismo do tamanho de Deus, e que só por ele pode ser preenchido. É com isso que quis significar, com as cordas de um antigo violino, as relações que nos ligam a Deus. Mas fides também está na raiz de uma outra palavra, a palavra confiança, que em italiano fica muito claro quando nos referimos a fiducia. São as cordas que nos ligam uns aos outros. Quando as sociedades são inspiradas pela fé, nelas também nasce a possibilidade de confiança, de confiarmos uns aos outros. No entanto, quando elas são mergulhadas no ceticismo, em que não se crê em nada, não se crê em ninguém, não se crê em Deus, nós passamos a também não acreditar uns nos outros. Quando tomamos um táxi, os eventos simples da vida humana, nós só entramos no carro porque confiamos que ali há uma pessoa séria, que nos levará ao lugar pedido e que nos cobrará o preço justo. Se não confiássemos nele e vêssemos ali um potencial bandido, um algoz, nem tomar um táxi conseguiríamos, nem estarmos aqui juntos. Nem isso seria possível. Pretendeu-se, sobretudo no final do século XIX, dizer que a fé era uma droga alienante, o ópio do povo. E que se nós cultuássemos a fé, nós perderíamos a tenacidade de lutar por aquilo que é justo e pela dignidade da pessoa humana. Não houve maior equívoco na sociedade. Pelo contrário, quem mais se doou pelo homem, quem mais se doou pela humanidade e pela sociedade, foram aqueles que desejavam o céu, que sabiam que a sua vocação última era para a eternidade, e não para aquilo que era passageiro, e que abraçavam as coisas que passam, pensando naquelas que não passam. Esses podem decidir: vou gastar a minha vida em favor dos outros, porque terei uma eterna um dia. É nesse contexto que surge a renovação carismática. E aqui vou terminando, senhor presidente. Embora é tão interessante o quanto nós todos nos sentimos em casa perante o Conselho da Renovação Carismática Católica. Essa experiência que desde os meus 15 anos, quase exatos 21 anos, tem contribuído tanto com a vida desse inútil pecador. Mas eu vou concluir dizendo o seguinte: a renovação carismática surge na década de 60, quando o mundo já havia passado pelas mais cruciais experiências. Nós já tínhamos visto o apogeu da arte, o apogeu da cultura, o apogeu da arquitetura. Lembremos-nos no Renascimento. Mas nós também já tínhamos visto o que a fragilidade humana, fruto do pecado original, era capaz de trazer à humanidade. Nós vimos os regimes totalitários, nós conhecemos Auschwitz, nós conhecemos Dachau, nós conhecemos experiências
que mostraram que o homem entregue a sua sorte, a própria sorte, sem Deus e sem instituições que preservem o que há de bom nele e que o conduzam a isso, é capaz de coisas que nem o mais feroz dos animais cogitaria fazer. Por outro lado, vencidos os totalitarismos, na primeira metade do século XX, o homem também achou que poderia resolver todos os seus problemas pela técnica, sobretudo pela revolução tecnológica que ali se ensaiava. Mas mais uma vez esquecendo-se de Deus, esquecendo-se daquele que, como nos ensinou e citado aqui pelo Sérgio Zavariz, esse encontro que dá à vida um novo horizonte e um rumo decisivo, como nos lembrava Bento XVI. A renovação carismática católica na década de 60 põe em xeque o racionalismo e a visão de que o homem seria, como dizem os franceses, rempli de soi-même, cheio de si mesmo, nessa pretensão egoísta, soberba e que tanto afasta e divide. A renovação carismática traz a espontaneidade, traz a frugalidade da vida espiritual, mas que por outro lado é altamente comprometida com a Igreja Católica, que é a Igreja de sempre, de todos os lugares e de todos os santos doutores. Semper ad omnibus e ubique. A renovação carismática, que é aparentemente tão nova, dela nos orgulhamos porque é também tão antiga, tão original e tão primitiva, referindo-me aqui, claro, à igreja dos primeiros séculos. De fato é assim que Deus faz com a humanidade, sempre o colocando em becos do qual ela não é capaz de sair sozinha. O Papa Bento XVI sempre se referiu com muita generosidade à obra do grande Dante Alighieri, a Divina Comédia, que mostra no fundo que a nossa vida é uma divina comédia, quando não temos Deus como o seu centro. Percebemos ali na obra do gênio italiano que a própria comédia, que o próprio humor, que talvez nós não paramos para pensar, mas só o ser humano é capaz do humor. Nenhum animal tira sarro em si mesmo, e muito menos nos outros. E a beleza do humor, magistralmente tratada por Dante, quer no fundo nos fazer ver que nós não devemos nos levar a sério. Como dizia São Felipe Neri, um santo cuja mística é por todos nós desejada: Senhor, põe a mão na cabeça do Felipe, porque o Felipe não é de confiança. Assim eu acho que nós, com essa certeza, nós podemos sim fechar os 50 anos, abrindo os próximos 50, percebendo a nossa fragilidade, mas percebendo sobretudo a grandeza da missão que Deus tem para cada um de nós e para a qual nós confiamos na sua graça. Qual é a nossa missão para os próximos 50 anos? O que fizemos nós já vimos, e é importante comemorarmos, mas o que nos espera, e especialmente no Brasil? Do mesmo jeito que a renovação carismática tem contribuído para restaurar a vocação original de Pentecostes, eu não tenho dúvida que para o Brasil, a renovação carismática tem por vocação restaurar a nossa vocação original de terra de Santa Cruz, de solo eucarístico e de um lugar que presenciou a mais profunda miscigenação de povos, raças e culturas, e que fez dessa terra a mais formosa de todas, a mais bela de todas. Os conflitos que dividem o mundo são absolutamente inexpressivos no Brasil. Aqui o judeu, o árabe, o católico e o ateu muitas vezes torcem para o mesmo time, e isso, no mais das vezes, é até mais importante do que as suas raças e a cor da sua pele. Só que isso não foi construído por acaso, não foi uma combustão espontânea. Isso foi obra de São José de Anchieta, isso foi obra de um padre Nóbrega,
Figuras que devem voltar às nossas mesas, que devem inspirar os corações das nossas crianças e dos nossos jovens, mostrando que o Brasil não foi obra do acaso, mas sim a maior experiência evangelizadora que a humanidade já conheceu. Camões cantou isso nos Lusíadas, porque aqueles reis portugueses, profundamente inspirados pelo Evangelho de Cristo, decidiram dilatar a fé e o império, como canta o maior dos autores da língua portuguesa. Essa de fato é a nossa missão: dilatar a fé, dilatar o império, no sentido de uma ordem racional de convívio. Disso dá testemunho as nossas inúmeras cidades que levam o nome dos nossos santos. Que os seus testemunhos inspirem a minha vida, inspire a vida de cada um de nós, celebrando os nossos 50 anos, mas como bem disse a nossa presidente nacional, abrindo as portas dos próximos 50. Que Deus nos ajude, para que nele comece e nele termine tudo aquilo que façamos, apesar da nossa fragilidade. Termino efetivamente dizendo o seguinte: o que mais me chama a atenção na passagem do filho pródigo, e que o salvou, foi que apesar de tudo, ele jamais se esqueceu de que tinha um pai, que tratava bem até mesmo os empregados. A sua surpresa é que esse pai se dirige a ele, o abraça e o trata como filho. Muitas vezes nós sabemos que nem dignos de sermos tratados como seus empregados somos. Mas que beleza, quando nos nossos grupos de oração sentimos o seu protagonismo ao nos abraçar, a nos colocar de novo a aliança, de nos proteger com as sandálias e fazer festa por cada uma das vezes que nós retornamos ao seu seio. Muito obrigado, deputado Diego Garcia, por sua feliz iniciativa, que nos permite ter uma manhã na Câmara dos Deputados e nessa sessão solene, que nem conseguimos respeitar o tempo, pelo fato de nos sentirmos em casa. Muito obrigado pela presença e pela atenção misericordiosa de cada um dos senhores e das senhoras. Bom dia.